permitir perder algumas coisas para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Talvez você entrou por estas portas e o ano de 2022, de 21, melhor dizendo, tirou algumas coisas importantes da sua vida, e talvez você está pensativo, você está pensando: cadê Deus? Porque Deus permitiu que isso acontecera. Quando culminar o propósito de Deus, você vai entender que havia um propósito maior na perda das jumentas. As jumentas foram perdidas, mas o propósito de Deus não era jumenta. Quantas coisas nós perdemos, e o propósito não é perder, o propósito é Deus nos levar no centro da sua vontade. A Bíblia diz que Israel estava vivendo um tempo em que eles teriam um rei para reinar sobre Israel. A Bíblia diz que eles olhavam para as nações pagãs e eles viam um rei humano liderando o seu povo, e o desejo de Israel agora é que Israel tivesse um rei que liderasse a nação israelita. Então eles vão pedir a Deus um rei, e o rei que Deus vai levantar, porque Saul tinha qualidades. Ora, Saul era alguém que não era da tribo de Judá. Não pique a folha. É bem verdade que Saul não vem da linhagem de Judá para ser rei naquela época, para desenrolar todo o movimento para que o Cristo ressurreto viesse nascer e viesse morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. A verdade é que era necessário nascer, era necessário se levantar alguém da tribo de Judá, mas Deus tem os seus meios. Deus tem os seus recursos, Deus tem os seus caminhos. Perceba que os caminhos de Deus nunca serão igual aos nossos caminhos. A Bíblia diz que então Deus está com os olhos postos sobre a casa de Quis. A Bíblia diz que Quis era um homem de posses. A Bíblia diz que Quis era um homem de bens, era um homem que tinha propriedades. Mas a verdade é que agora Deus vai permitir que as jumentas se percam. E qual é o propósito? O propósito é que ele chegue no profeta. Talvez você entrou em 2022 batendo cabeça, não entendendo o que Deus tem na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Mas eu vim aqui como uma voz profética, como uma voz do que clama no deserto, para profetizar na tua vida e lhe dizer que Deus vai usar meios para que você chegue no centro da vontade dele. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Saul então vai pegar o seu moço, meu pastor, e ele vai em direção às ovelhas. E o que eu acho lindo é o filho honrando o pai. O saudoso missionário Gabriel, que partira com apenas 22 anos, foi acometido de um câncer raro, que automaticamente só dá em adolescentes e jovens até os 30 anos de idade. E o que me chama a atenção é que durante todo o discorrer de vida do saudoso missionário, ele soube o que era honrar pai, e ele sabia o que era honrar mãe. Eu dizia antes de vir para cá, eu dizia para alguém no discorrer do dia, que o missionário nunca aceitou que nós vestíamos de qualquer maneira. Ele tinha um cuidado com a minha vida, ele tinha um cuidado com a sua mãe, que eu o cuidara desde os 4 anos de idade. E a verdade é que quando você honra pai e quando você honra mãe, os seus dias são acrescentados. E talvez você vai me perguntar: apóstolo, se os dias de quem honra a Deus são acrescentados, por que Deus o tirara de forma precoce?
posse, porque Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus meios. Eu me lembro que quando ele estava internado, eu passei a noite com ele, e no discorrer da noite, ele disse para mim: pai, 2h da manhã, ele disse para mim: pai, eu vou partir. E ele estava agitado na cama, e eu disse: meu filho, se você sabe que vai partir, por que você está tão agitado? Ele disse para mim: pai, o processo não é fácil. Até hoje eu fico pensando qual era o processo. Se era o processo de abrir mão do pai, se era o processo de abrir mão da mãe, a mãe biológica, a mãe que o criara, se era abrir mão dos irmãos, se era abrir mão dos avós, entre a súria, dos tios e tias, dos primos e primas. O processo não é fácil. E eu comecei a orar com ele, ao ponto que ele se tranquilizou. 3h da manhã, eu deixei uma palavra ao coração dele. 6h da manhã, ele acordou de novo agitado. A enfermeira veio, deu a ele uma dose de morfina, e ele apagou. E às 8 e pouco da manhã eu despedi dele e fui para casa descansar. O seu padrasto assumiu o plantão daquela hora, para estar o acompanhando. E por volta das 4 e pouco da tarde, eu recebo um telefonema que ele havia entrado em óbito. O que eu quero dizer para você que está aqui, que tem filhos, que tem criado filhos, e para você que é filho e ainda não tem filhos, quando você honra um pai, quando você honra uma mãe, os seus dias são prolongados. O que eu posso falar do missionário? Era um moço que a vida dele era obra. Eu vinha no caminho, eu dizia para minha sogra, eu dizia para ela que se ele tivesse no carro, ele estava dizendo: pai, olha o tamanho desta cidade, dá para pôr uma obra aqui, dá para pôr uma obra ali. Era um jovem visionário, era um jovem que amava a presença de Deus. Aos 15 anos de idade, aos 12, ele foi batizado pelas minhas mãos, descendo as águas do batismo. Aos 15 anos de idade, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aos 18, ele foi ungido a missionário, e aos 19, ele assumiu a vice-presidência do ministério, porque Deus o levantara. O que Deus está dizendo para você, por meio desse pequeno testemunho do Biéria, que 2022 seja um ano que você agarre a Deus, seja um ano que você mergulhe nas profundezas de Deus, porque Deus quer se revelar a você. Amém. A Bíblia diz, a Bíblia diz que Saul agora pega o seu moço, e em direção às jumentas que se perderam, a Bíblia é categórica em dizer que eles não acham jumentas, ao ponto que o moço diz assim: vamos procurar o vidente, vamos procurar o profeta, para que o profeta nos dê uma direção. Perceba que o profeta no Velho Testamento, no Biquiacédia, é uma pessoa que representa, que tipifica a presença do Deus em um ambiente. Toda vez que alguém recebia um profeta, na qualidade de profeta, ele estava recebendo o próprio Deus na sua casa. Então o moço disse ao seu senhor, disse a Saul, o moço: meu senhor, vamos até o vidente, porque ele vai saber nos orientar por meio daquilo que Deus fala com ele, aonde estão as jumentas. A Bíblia diz que quando chegam até o vidente, o profeta Samuel é filho de Ana, e você conhece a história bíblica. Ana não podia dar luz a uma criança porque ela era estéril, por isso ela sofria uma provocação da sua rival, que se tornar a rival que é Penina. A Bíblia diz que então Deus dá a ela um presente. Qual é o presente? Samuel. Ele é profeta, ele é sacerdote, e ele é o último juiz de Israel. E a Bíblia diz que quando chega Saul na localidade aonde está o profeta diz assim: descanse o seu coração, porque as jumentas que você está procurando já está na casa do seu pai. Glória a Deus.
Mas o seu pai agora está preocupado com você. As jumentas já foram achadas, mas o seu pai agora está com o coração aflito por causa de você. A Bíblia diz que então a primeira escola de profetas é instalada pela vida do profeta Samuel. Esta escola de profetas passa pelas mãos de Elias, passa pelas mãos do profeta Eliseu, e a verdade é que agora na guarnição dos profetas, a Bíblia diz que Saul vai entrar lá dentro, e quando ele entra, meu pastor, a Bíblia é categórica em revelar que o Espírito do Senhor, ele se apossa de Saul, ao ponto de Saul profetizar no meio da guarnição, ou no meio da escola de profeta. Mas ele está num ambiente onde tem profeta. Eita, eu vou descer o nível da revelação para você abrir a boca e dar glória, porque muitas vezes, talvez você entrou aqui e a sua família não vem de uma família sacerdotal, talvez a sua família não vem de uma escola cristã, mas Deus escolheu você do anonimato, Deus escolheu a sua casa, da onde não tem expressão, para que você entre em um ambiente em que a glória de Deus se manifesta, porque onde a glória de Deus se manifesta, Deus levanta profetas, Deus levanta levitas, Deus levanta instrumentos para Ele usar na terra e o nome dele ser glorificado. Eu vou esperar você adorar, entre a batalha de ontem a cante como anúncia. Esse irmão e diga para ele: se o Espírito do Senhor se apossar de você, você nunca mais será a mesma pessoa. Lá no Paraná eu tenho o hábito de dizer que eu sou possuído pelo Espírito, eu sou propriedade dele. É Ele que dirige a minha vida, é Ele que dirige os meus passos. Eu não conheço uma pessoa em que o Espírito de Deus apossou dele e passou a usar a sua instrumentalidade. Nós somos apenas um instrumento, mas quando o Espírito do Senhor apossa de você, Ele vai afinar o instrumento, Ele vai usar o instrumento com maestria. Eita, Ele vai usar você dentro do nível que vidas serão tocadas para a glória de Deus. Eu quero dizer para você de forma muito veemente: Deus quer que você esteja em 2022 num ambiente em que a nuvem da glória se manifesta, em que a presença de Deus está. Eu costumo dizer que existem ambientes que foram preparados para a gente entrar e nunca mais sair da mesma maneira, por causa do preço do pastor, por causa do preço pago pelo sacerdote, pela intercessão, pelo ministério de louvor. Existem ambientes que você entra e nunca mais você é o mesmo. A Bíblia diz que Saul está na guarnição dos profetas, ao ponto que Deus mudou o coração de Saul. O que o Senhor está dizendo, apóstolo? Eu estou dizendo que tem coisas no nosso coração que não procede da vontade, do querer e do efetuar de Deus, e que Deus muda e tem o poder de mudar o nosso coração. Eu vinha no caminho e quando eu cruzei a Padre Pedro Pinto, eu dizia para minha família, eu cruzava esse caminho para dançar quando era um ex-dançarino no Vilarinho. Eu saía do bairro Baronesa com uma equipe de dança e nós vínhamos dançar, e Deus me alcançou com mão forte no Taquari e me fez um instrumento nas mãos dele. Por quê? Porque o meu coração foi mudado. Entre a candarápia. Talvez você está aqui e tem gente lá na sua casa que o coração dele precisa ser mudado, e talvez você tenha dito: Senhor, será? E Deus está dizendo: não desista dele, não desista do marido, não desista do filho, não desista do esposo, não desista da esposa. Faça a sua parte, o seu papel, porque o papel de Deus sempre será realizado para a
a glória de Deus. A Bíblia diz que agora Saul está na guarnição ou na escola de profetas. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossa e ele agora começa a profetizar juntamente com os profetas. Ele não é profeta, ele não tem dom de profecia, mas quando o Espírito apossa da vida de Saul, ele está num ambiente em que profetizar é algo normal. Perceba que quando você vai para um ambiente que o povo ora, é normal que você vai orar. É normal quando você vai para um ambiente que as pessoas vivem uma vida de abnegação, uma vida separada, você também vai se separar. É verdade que quando você está num ambiente em que as pessoas vivem uma vida de koinonia, uma vida de comunhão, você também vai ter um período que você vai aprender o que é koinonia, o que é comunhão uns com os outros, que ele é transformado, ele é mudado em outro homem. As pessoas querem ver mudanças na tua vida. Eu conheço muita gente que diz assim: 2022 está entrando e eu vou mudar a minha vida. Falar, irmão, não vou dizer que papagaio fala, porque papagaio repete o que os outros falam. Falar, tem muita gente que fala. O que as pessoas querem ver na minha e na sua vida é mudanças de verdade. Existem mudanças na nossa vida que podem nortear a nossa história. Ele agora está mudado. E o que me chama a atenção é que os sinais que acompanhavam os profetas na guarnição dos profetas vai passar a habitar na vida de Saul. Eu não sei você, mas eu nunca gostei, desde quando me converti, de andar com pessoas. Você senta com alguém e começa a idealizar, projetar, e a pessoa diz assim: isso não vai dar certo. É gente que não dá para andar com você. Gente que não é visionária, não dá para andar com você. Apóstolo, mas isso não é acepção de pessoa, não. Isso aí é ter um entendimento que para você crescer na vida diante de Deus, você tem que estar andando com pessoas que visam o crescimento na presença de Deus. Aleluia. Deus me tirara daqui em 2007. Me levou para um estado frio. O Paraná é um estado frio, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando eu trouxe o saudoso missionário em julho para cá, quando nós conversamos e decidimos trazer ele para estar mais perto da família e próximo, aos cuidados da sua mãe biológica, eu levei um evangelista comigo. E quando ele chegou no Paraná, na época, bem nos dias em que faleceu a filha do pastor Jerônimo Onofre da Silveira, da Quadrangular, lá eu não vou lembrar o nome. Não, lá na região, E aí nós chegamos para entrar no Paraná e havia uma neblina. Aí o evangelista disse assim para mim: como é que dirige aqui? Eu disse: só quem mora aqui, só quem está habituado ao sistema daqui. E aí quando nós chegamos em casa, e ele disse: aqui é frio mesmo. Para você ter ideia, ele usava 2 a 3 calças no dia, de tão frio que era o inverno. O verão é quente, mas o inverno é frio. E aí ele entrou para tomar banho e eu disse: será? E quando eu bato na porta, eu digo: Leandro, você ligou o chuveiro? Ele disse: eu estou tomando banho aqui porque eu achei que a água era assim mesmo. Ele estava tomando banho na água fria, meu irmão, na água congelante. Esses dias eu conversando com ele, ele disse: quando eu for de volta ao Paraná, eu vou no verão. Aí um belo dia nós apoiamos uma casa de apoio, de recuperação a dependente químico, e nós fomos ajudar o pastor no Ceasa de Londrina, e nós paramos na casa para dormir lá.
nós saímos da nossa cidade, 18 a 19 quilômetros, e fomos descendo para a casa de apoio, de 8 graus, chegou -2, ele deitou e dormiu. Quando ele acordou, estava tudo tampado de gelo. Ele disse: após que lugar é esse? Eu digo: é o lugar que o Eterno me colocou, para que vidas fossem tocadas. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a gente tem a mania de escolher aonde quer ficar. Você não é mais dono da sua vida, você tem um dono que é maior que você, e aonde ele te plantar, ele tem um propósito para cumprir. Por nada. Eu conheço gente que diz assim: eu saí da igreja porque aquele irmão fez isso e aquilo comigo. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Jesus não fez nada, Jesus não decepcionou ninguém. Sabe o que acontece? A gente conhece pessoas e cria expectativas acertadas na vida de pessoas, e pessoas nos decepcionam. E quando somos decepcionados, falamos: ah, Deus, aí Deus, eu não vou caminhar mais não. Deus está falando com gente aqui, e Deus está dizendo assim: para de criar expectativa em vida de gente que você nem conhece. Meu Deus. Tem gente que se decepciona com pessoas que ele criou uma expectativa fora do normal, surreal. Por quê? Porque ele não conhece a vida de alguém. Você quer conhecer a vida de alguém? Faz igual a Eliseu. Vai colar em Elias, cola no pastor da sua igreja e passa a lavar as mãos do seu pastor. Renúncia, passa a vestir a camisa da igreja que você congrega, e você vai entender o que é de verdade fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é tomado, possuído pelo Espírito de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus com a nossa força física, não tem como fazer a obra de Deus com a nossa intelectualidade, não tem como fazer a obra de Deus com os cursos, com a faculdade que você cursou. É tudo bom, mas quando você vem para a obra, quando você vê essa camisa da obra, você depara com realidades que você nunca imaginaria deparar. O meu sonho era fazer psicologia, mas de tanto tratar o ser humano, eu fui perdendo o desejo de fazer psicologia, porque eu dizia: eu todo dia trato de um homem, todo dia eu trato de uma irmã, todo dia eu trato de uma moça, de uma criança. Para que fazer psicologia? Se hoje o Senhor me desse a oportunidade de fazer uma faculdade, eu faria a faculdade de música, porque depois dos 32 anos de idade, eu comecei a fazer parte do louvor da igreja Rebinar Suricandarápia, e eu comecei a perceber que o louvor de uma igreja pode mudar a vida de muita gente e preparar o coração das pessoas para ouvir a palavra de Deus. Né? O relógio é Cronos, né? Nós vamos ter o relógio Kairos, né? Que aí não vai ter limitação de tempo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos dentro de alguns limites. O Espírito precisa se apoderar de você. Apóstolo, como eu faço para o Espírito se apoderar de mim? Abra mão de tudo aquilo que te separa de Deus. Aleluia. Vai ter momento que você vai começar a renunciar, e vai ter coisa que Deus vai te pedir, que você vai dizer: isso aqui, Senhor, eu não quero isso na sua vida, tira. E não é o homem, porque quando Deus nos pede as coisas, quando Deus começa a pedir nós para renunciar a algumas coisas, a gente vai renunciando, mas tem coisas que doem mais, tem coisa que é fácil renunciar. Renunciar à minha terra natal, a qual eu amo, não foi fácil. E sair de uma localidade e ir para outra. Mas a minha sobrinha, né, filha do pastor Samuel, dizia para mim: tio, Juliana dizia: tio, se o senhor não tem desejo de voltar para Belo Horizonte, eu digo: filha, o dia que Deus me mandar voltar, eu volto sem problema nenhum. Mas quando Ele me mandar, se eu sair de lá sem direção, eu vou pagar um preço desnecessário, sem precisar, porque ela tem almas
que são cuidadas e pastoreadas pelas minhas mãos. Mas eu dizia para ela: eu não tenho nenhum problema se um dia Deus me mandar voltar para Belo Horizonte, porque é a minha terra natal. Eu quero terminar dizendo para você: 2022 é um ano que vai surgir muitos desafios, muitas circunstâncias, porque a volta do Cristo ressurreto está à porta, e só tem um jeito da gente superar algumas coisas: se o Espírito estiver sobre nós. Aleluia. Eu já te dei a receita: como eu tenho o Espírito, renunciando ao que desagrada a Ele. Eu estive em alguns eventos em São Paulo. Deus fala e as pessoas ignoram a voz de Deus. Toda vez que eu e você ignoramos a voz de Deus, Deus vai levantar outra pessoa no nosso lugar, que é sensível à voz do amigo Espírito Santo, e que vai apossar dele e usar ele para a glória do Deus Todo-Poderoso. As jumentas são achadas. Agora Saul é ungido rei sobre Israel. Não é aquilo que Deus queria, mas o povo pediu, e por causa que o povo pede, havia qualidades na vida de Saul que o levaram à unção. Você tem qualidades. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua existência para tocar outras vidas. Eita, amar a Suriande Fúria. Deus quer usar a sua vida como instrumento para tocar a vida de outras pessoas. Se coloca sobre os pés.